Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. Hoje vamos falar sobre o ensino de inglês como segunda língua na primeira infância, utilizando como base a filosofia montessoriana. Fique desse lado. Para falar sobre esta temática, convidei a professora Roberta Maldonado, que vamos conhecer já a seguir. Aos 19 anos foi morar para a Inglaterra, onde estudou letras. Depois de ter trabalhado como funcionária pública, durante alguns anos a dar aulas como voluntária, decidiu retornar para o campo da educação e começou a trabalhar como assistente numa escola Montessori em Londres. Apaixonou-se pelo método e fez o curso de formação para professores. Com planos para voltar para o Brasil, iniciou o mestrado em ensino de inglês para estrangeiros e voltou para o Brasil em 2014. Começou a trabalhar como professora de inglês numa escola de idiomas. Contudo, sentiu falta de uma metodologia adequada para as crianças em idade pré-escolar e então começou a utilizar os pilares montessorianos na sala de aula, mas sentiu resistência da escola, uma vez que havia um currículo a seguir. Decidiu então dar mais uma reviravolta à vida e voltou novamente para a Europa e desta vez para Madrid, onde teve a oportunidade de trabalhar como professora e diretora de ensino numa escola internacional, onde teve também a oportunidade de desenvolver um programa por ela criado especialmente para professores. Hoje treina professores de inglês e vive novamente no Brasil. Para já temos aqui uma cidadã do mundo. Olá, Roberta. Olá, Mara, tudo bem? Olá, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é meu. Quando chegou a Londres e se viu numa sala montessoriana, nessa altura, quando teve o contacto assim pela primeira vez com Montessori, não sei se já tinha ouvido falar, muitas vezes as pessoas nunca ouviram falar, como é que foi, lembra-se dessa sensação? Eu me lembro claramente que foi de fato um dos momentos mais transformadores da minha vida. Eu sempre gostei muito de criança, meu irmão é 6 anos mais novo e eu que o alfabetizei. Ele com 4 anos de idade. Ele não gostava da escolinha, eu fiz pressão em casa e falei, não vamos mandá-lo para a escolinha, e sempre tive isso em mim. E quando eu entrei na escola e vi aquela sala montessoriana, era do lado da minha casa e eu me candidatei para trabalhar nessa escola ainda antes de ter o meu treinamento montessoriano. Eles falaram, tudo bem, entra como assistente, nós vamos primeiro ver a sua experiência com eles. Eu fiquei impressionada com aquelas pessoas livres, autônomas, alegres, com aqueles professores, né, os diretores, observando, anotando, disponíveis, uma doçura, um respeito, um olhar. E naquele momento eu soube qual era meu propósito. Naquele momento eu entendi que havia uma maneira de realmente respeitar a criança, sem ser permissivo, sem deixar de fazer a nossa responsabilidade, né? de cumprir a nossa responsabilidade, de protegê-los e de educá-los. Eu me lembro perfeitamente, eu me lembro inclusive de uma menininha que estava na parte prática, ela estava colocando água nos copinhos mínimos de vidro, e ali eu entendi. Falei, a gente subestima as crianças, e a gente está muito autoritário. Estamos perdendo uma oportunidade grande. Achamos sempre que não são capazes, não é? Depois que eu fiz esse quase 2 anos de treinamento e com o estágio, né, eu fiz o estágio na escola na qual eu já estava trabalhando e passei para uma outra escola que era considerada, é ainda considerada, uma das escolas mais fiéis ao método. Uma simplicidade enorme, é uma casa, já está há mais de 30 anos acontecendo essa experiência lá,
muito simples e muito bonito. Eu tive a honra de ser aceita para trabalhar com eles. E depois disso, tudo que eu fiz sempre voltava a Montessori. Eu me lembro que os meus amigos falavam, lá vem ela com Montessori. Eu virei uma evangelizadora. Minha mãe fala, sempre que alguém vai fazer alguma coisa, mesmo com os adultos, né, eu tenho uma comunicação não violenta, um respeito, um cuidado, e ele sempre fala, lá vem Montessori. E agora que falou na comunicação não violenta e na disciplina positiva, isto está tudo ligado, acaba por estar tudo ligado, porque Montessori tem, na minha opinião, é só apenas uma opinião, muito a ver com disciplina positiva, a forma como se comunica com as crianças. Claro que Montessori é um método, não é? Um método muito completo, científico, não é? Mas há muito, quem já ouviu falar de disciplina positiva ou até já fez cursos, já começou no seu caminho Montessori, não é? Já começou, porque as coisas conjugam-se sem dúvida. Professora Roberta, o programa é este que é dedicado aos professores. Para já, como é que se chama este programa? Esse é o Beta, mas não tem nada a ver com o meu nome. É Beta porque é Best English Teaching Approach for Very Young Learners. Eu desenvolvi a minha metodologia baseada nos pilares da filosofia montessoriana, na disciplina positiva e em Total Physical Response, para usar em sala de aula com os pequenos, né, as crianças de 3 a 7 anos, que a gente chama de Very Young Learners, e dar um suporte para os professores que muitas vezes começam a ensinar inglês como língua estrangeira sem uma metodologia apropriada. Né? Muitas vezes importando dos grupos de crianças mais velhas uma metodologia, uma forma de ensinar e acabam se sentindo muito frustrados, né? Porque a educação infantil ela é muito diferente da educação, especialmente na hora de ensinar inglês. Muitas vezes a gente não pensa, mas a educação infantil e o ensino de inglês nessa idade estão intimamente ligados. E como é que a professora chegou à conclusão que Montessori poderia ser aqui um importante pilar para que as crianças aprendessem o inglês? Isto tem a ver com a própria língua inglesa, que é muito aliás, acho que em Inglaterra se ensina pelo som também, não é tanto como na nossa alfabetização que vamos pelo alfabeto, pelo menos por aquilo que conheço, também é por o som. Tem a ver com isso, já que a alfabetização em Montessori, que aliás já tivemos aqui um episódio sobre isso, que começa pelos sons e depois é que se introduz, e depois as palavras, e aliás o alfabeto é a última coisa a ser introduzida. Tem a ver com isso, professora, com o próprio método de alfabetização de Montessori ou não? É uma das coisas, esse respeito pela oralidade, entender que a leitura ela é uma extensão mesmo da comunicação da criança. Nós não focamos na alfabetização em inglês ainda, antes dos 7 anos de idade, precisamente porque tem muita coisa para ser desenvolvida antes disso. Mas o uso dos pilares de Montessori ele aconteceu muito naturalmente, uma vez que eu sou professora montessoriana, né, me formei no International Center lá na Inglaterra, em Londres, e fiquei profundamente encantada e transformada pela metodologia, me fez ver o ser humano de uma forma diferente, me deu esperança na nossa raça humana, sinceramente, na educação para a paz, me fez ver tudo de uma forma muito mais esperançosa, realmente, e eu não consegui mais desassociar os pilares montessorianos da educação infantil. E eu senti que a gente não estava tendo nem a oportunidade de dar autonomia para as crianças, de respeitar as necessidades, os períodos sensíveis dela na sala de aula de inglês. Porque o foco sempre costuma ser nos livros das editoras, né, nas escolas, os métodos das escolas, os métodos costumam focar no conteúdo.
e não nas necessidades da criança, não nas habilidades que elas precisam desenvolver nessa fase. Portanto, a Roberta criou um programa onde ensina os professores que dão aulas a estes meninos para poderem ensinar o inglês, portanto ali a partir dos 3, 4 anos, não é? Exatamente, a partir dos 3 anos. Então seria um programa que ajuda professores que estejam trabalhando em academias de inglês, ou em colégios bilíngues, ou em creches, ou até mesmo professores particulares que estejam ensinando crianças entre 3 e 7 anos de idade o inglês, e é uma metodologia baseada, como eu falei para você, na metodologia, na filosofia montessoriana, né? Infelizmente a gente não pode usar tudo, porque nós não temos a sala montada, mas a filosofia, os pilares, a gente pode sim usar. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt. E na prática, para que entendam como é que, por exemplo, como é que é uma aula sua? Como é que tipo de atividades é que faz? Como é que é a dinâmica para que as pessoas consigam entender qual é o seu método? Perfeitamente. Olha, a primeira coisa é importante que eu fiz essa separação exatamente para deixar claro para as professoras que não é possível dar aulas de inglês para crianças pequenas, né? O que a gente cria é uma sessão de educação infantil em inglês. Então, todas aquelas habilidades que a criança está desenvolvendo na escola, nós vamos desenvolver também. Mas o diferencial aí é que a professora vai falar em inglês o tempo todo, tudo que ela oferece, né, sempre que ela usa a linguagem em inglês, e ela vai ser sempre o mais comunicativa possível, usando todas as ferramentas que ela tem ao seu dispor. Como eu sigo a filosofia montessoriana, eu vou usar algumas técnicas que a gente usa na escola montessoriana. Eu uso a aula de 3 períodos, né, para apresentar novo vocabulário. Eu uso o caminhar na linha como atividade. Eu uso o respeito à necessidade da criança de se movimentar todas as vezes que ela precisar se movimentar. Então, aquele modelo de criança sentadinha, professor de pé como centro da sala de aula, ele não existe numa sessão em inglês desse tipo. Outra coisa que não existe, né, acho que é até mais fácil falar o que não pode ser, porque o que pode ser é muito vasto e respeita a necessidade da professora e dos alunos. Então, não pode haver tradução, porque a gente já notou e tem provas contundentes de que quando você começa a traduzir, a criança deixa de focar nas palavras em inglês, nas expressões em inglês. Aquilo vira um jogo de adivinhação quando você só fala em inglês. E não se preocupe, eventualmente as crianças começam a produzir, inclusive, mas o foco também não deve ser na produção. A gente não se preocupa que a criança repita, a gente se preocupa em servi-las de uma forma, com atividades que respeitem os períodos sensíveis. E use algumas técnicas de Montessori. Muito bem. E para os educadores e pais que nos estão a ouvir e que têm interesse em praticar isto em casa, é mais que possível, não é? Se sabe inglês, não é? Basicamente, ou resumidamente, é praticar Montessori, mas em inglês. Por exemplo, atividades de vida prática é explicar à criança em inglês. Portanto, acho que aqui não tem nada que saber. Agora, se num campo mais profissional, se é professor ou se é educador ou guia Montessori, aí é importante já fazer aqui o curso com a Roberta, não é? E quem tem interesse em ter este treino, como é que chega à Roberta? Se tem cursos a decorrer, como é que esta parte funciona? Olha, Mara, o nosso curso, ele é online, mas eu tenho plantões de dúvidas 2 vezes ao mês, né? E a pessoa tem acesso ao curso, a todo o material por 2 anos, tem várias coisas que ela imprime e usa em sala de aula, mas o mais importante, ela tem um grupo ao dispor dela, né? Ela tem a minha equipe e ela tem as colegas, e é impressionante como isso é rico, quando a gente tem um grupo de pessoas que pensam parecido com a gente, especialmente quando no que diz respeito a Montessori, que por mais que tenha
anos, né, que está aí para a gente, todo esse conhecimento ainda é visto como um método alternativo, como uma coisa revolucionária, eu concordo que é. Mas as professoras sentem esse contato. E no nosso perfil no Instagram, nós temos todas as instruções e de tempos em tempos eu abro uma turma nova. Nós estamos na turma 9 no momento. Ok. Mas sobre os pais, se você quiser, eu tenho algo para te dizer. Ok. De qualquer maneira, o contacto de Instagram da Roberta eu vou deixar no texto que acompanha este podcast lá no montestory.pt, no site. Eu vou lá pôr um link direto para o Instagram da Roberta, ok? Diga aí, que novidade é que tem para os pais? Que os pais é sempre... Não sei, também não posso dizer que é quem mais me ouve. Acho que também professores, mas pronto, para os pais, que novidades é que temos? Olha, o projeto Very Young Learners começou graças ao pedido de alguns pais de ajuda, né? Eu trabalhava com muitas crianças na Espanha e eles me pediam: o que eu faço para ajudar o meu filho em casa? Ele está chegando tão animado, cantando e brincando, e um deles pediu à mãe: mamãe, brinca de inglês comigo, como lá na escola. E foi um pedido de ajuda e eu pensei, realmente, eu poderia organizar isso para os pais, porque o método time and place, né, quando você escolhe um momento do dia ou da semana para brincar em inglês com seu filho, ele é muito mais fácil e prático do que falar unicamente em inglês. E se muitos pais não se sentem seguros para falar apenas em inglês com os filhos, ou não gostariam você passa muito com a sua língua também, né? Então, você abdicar da sua língua, do seu legado para falar só uma língua estrangeira, muitas vezes é uma decisão muito difícil de ser tomada. Então, eu criei, isso foi antes do beta, do programa para professores, um programa para pais, que é o PPP, o programa Pais Professores, que são mais de 150 sessões de meia hora, detalhadas, com de como fazer, com atividades, por onde começar. Às vezes o difícil é também por onde começar, não é? Às vezes as pessoas até sabem fazer as coisas, mas isto é como Montessori, por onde é que eu começo? Não é? É sempre essas dúvidas. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. E eu sempre volto nisso, porque realmente dar aulas de inglês para crianças não é possível, né? Enquanto você estiver focando no conteúdo, enquanto você estiver focando nesse modelo antigo, né, de professor como centro e criança como vaso vazio que precisa receber o conhecimento, pior. Mais frustrante isso vai se tornar para você. Então, tudo que eu fiz nesse programa leva, primeiro, ao cuidado e à preparação do adulto, né? Sinto que as professoras, né? O adulto preparado e mais ainda, como eu notei um adoecimento generalizado das nossas professoras, especialmente durante a pandemia, muita gente reclamando de sinais de burnout, um estresse muito grande, né? Toda a coisa das aulas online, sem que a gente estivesse preparadas para elas. Então, o primeiro módulo do curso é todo ele dedicado ao autocuidado, como professor, o cuidado com a voz, o cuidado com o corpo. E começa aí a preparação do adulto, né? A gente saber que somos os modelos mais importantes para o aluno, que muitas vezes passa muitas horas com a gente. Então, a gente se cuida não só por nós mesmos, mas também para mostrar para a criança que ela precisa se cuidar e que ela merece todo o cuidado. E no mais, isso que você falou da comunicação positiva, da comunicação não violenta, da disciplina positiva, tudo isso é o lado oposto do behaviorismo, né? Que é esse método do prêmios e castigos. Então, tudo que vem do outro lado acaba convergendo e mostra para a gente que há uma outra maneira. Mas que não dá para você ficar pulando para lá e para cá. Você precisa realmente levantar e que é um caminho, não é, Roberta? É importante que entendam isso.
Este ensino de inglês não é como o ensino de inglês que estão habituados, em que o professor está a debitar informação com alunos sentados. Isto é um ensino de inglês que tem por base o método Montessori, ou seja, é um ensino que começa bem lá atrás, bem na vida prática. Sabe, quando nós já falámos aqui das crianças a lavar as janelas, ou de, sei lá, de lavar a louça, ou de ajudar a varrer, ou a limpeza. É aí que se começa, não é logo ensinar o inglês. Aliás, começa-se a falar inglês a partir daí, mas o resultado não fiquem à espera que a criança com 3, 4 anos fale logo inglês. Isto é um trabalho que se começa com esta idade, por aí entre os 3 anos, para conseguirmos, se calhar aos 7 anos já estão a falar, não é, Roberta? Isso vai depender do tempo de exposição, mas o mais importante, Mara, que eu sinto que faz toda a diferença, é que o contato com o inglês no começo, né, na primeira infância, se ele é um contato prazeroso, positivo, aquilo marca a criança, ela se sente capaz de aprender, ela entende o adulto que fala inglês, aquilo marca ela para o resto da vida, e a autoestima de uma criança que começou a aprender inglês dessa maneira, ele vira um autodidata. Né? Agora, eu já me dei conta de que muitas crianças, muitos adultos têm aquele trauma mesmo. Eu não aprendo inglês. Não, era péssimo, eu não consigo e tudo. E isso tudo vem de uma experiência. Nós vamos mudar isso. Eu tenho essa experiência, falo por mim. Porque o inglês, no meu caso, foi introduzido já muito tarde, no 7º ano. Portanto, já devia ter 12, 13 anos. E, portanto, ainda hoje a língua inglesa eu tenho trauma mesmo. Eu fujo, eu tento evitar mesmo ao máximo. É mesmo trauma. Vou só fazer aqui outra pergunta que os pais lá em casa podem ter essa dúvida. Que é, então, mas depois a criança não vai confundir a língua inglesa com a língua mãe? Eu li há uns tempos, penso que há 1 ano ou 2, que uma criança até aos 5 anos tem capacidade para aprender, acho que são 3 línguas. E eu conheço uma criança que não tem 3 anos e entende português, inglês e alemão. Portanto, não tenham esse medo, não é, Roberta? Isso não acontece. A criança não confunde, porque o cérebro da criança não é o cérebro do adulto. Entendam que este período, portanto, é a fase de desenvolvimento em que a criança está também aberta a esta aprendizagem, não é? Aberta, apta, pronta. Se você tiver 5 adultos diferentes, cada um falando com a criança em uma língua, aos pouquinhos ela vai aprender a se comunicar com cada um deles. A gente menospreza a capacidade, inclusive cognitiva, inclusive do adulto, né? Temos essas ideias de que o adulto não aprende com tanta... O adulto tem, diferente da criança, a motivação para aprender o inglês. Certo. Então, compensa essa falta de... essa menor plasticidade do cérebro, né? Já se falou muito disso. Mas não precisam ter medo. Podem ficar tranquilos, a criança ela vai ter mais ferramentas para se comunicar. Eu te dou um exemplo. O meu sobrinho mora no Canadá, os pais sempre falaram com ele em português. Na escola ele aprende inglês e aprende francês. O francês ele usa pouquíssimo, eu nunca ouvi usar o francês, só cantando de vez em quando. Ele está com 6 anos agora, vai fazer 6 anos. E quando ele está contando um caso de alguma coisa que aconteceu na escola e ele sente necessidade, ele passa para o inglês. Isso não quer dizer que ele vai seguir fazendo esse code switch para o resto da vida. É esta fase, nesta fase também do desenvolvimento em que isso é possível, não é? Porque conforme as crianças vão crescendo, vão tendo consciência também da sua língua, não é? É como nós adultos, não é? Agora, aquilo que é importante aqui entenderem é que cerebralmente, portanto, em termos de desenvolvimento, a criança... Até, portanto, nesta fase da mente absorvente, que é dos 0 aos 6 anos, tem capacidade, assim, 100% de adquirir conhecimentos, aprendizagens em várias línguas. Por isso, se têm esse interesse e se querem isso para a vossa criança, é começar já, não é? E mesmo, mas Roberta, mesmo que tenham crianças mais crescidas, também nunca é tarde para começar. O método é o mesmo, não é?
Eu me especializei em crianças de 3 a 7, né, as brincadeiras e tudo, não foco em escrita, apesar de dar oportunidade, se a criança tem vontade, eles gostam muito, né, inclusive a escrita ela vem antes da leitura, e eles precisam praticar, e tem várias maneiras de já preparar a mãozinha e tudo para a escrita, mas é muito importante que fique claro que a gente pode confundir a criança se a gente usar de tradução. Exatamente. Mas se você escolher o momento para falar somente em inglês, a criança ela vai entender. Uma aluna uma vez me viu falando em espanhol com a mãe dela, ela só me via falando em inglês, e ela olhou para mim assim, assustada, e falou: eu nunca tinha te visto falando com essa voz. Então, é isso, eles sentem, cada adulto tem uma voz diferente, né? Então, se você se atém naquele momento, a criança ela percebe a diferença, mas a gente não pode ficar traduzindo, porque para eles não faz sentido nenhum a tradução, né? O aprendizado do inglês, ele vira um efeito colateral da brincadeira que você está tendo, é uma consequência, não deve ser o objetivo. O objetivo é desenvolver as habilidades, o objetivo é que a criança goste daquele momento. E que ganhe o gosto por outra língua também. Por isso é importante, cá está, aqui não interessa muito o fim, mas sim o processo, não é? Em Montessori nós dizemos sempre isso, é o processo. E se a vossa criança, desde de pequenina, ganhar gosto por aprender, curiosidade, interesse em querer saber sobre outra língua, sobre outra cultura, isso no futuro é só positivo, e em Montessori então nós temos esta uma característica que é a diversidade, não é? E o mundo e tudo isto, esta educação cósmica em que estamos todos ligados, a natureza e o cosmos e os humanos e tudo mais. Portanto, é sempre importante que a criança ganhe o gosto por interessar-se por outra língua. Professora Roberta, mais alguma coisa para dizer? Agradecer profundamente o convite. É sempre de arrepiar falar de Montessori com outra montessoriana. É a minha esperança para esse nosso mundo, para a educação, para as crianças, o bem-estar que causa entender o quanto é bom, e te agradecer pelo podcast. É maravilhoso, os convidados são incríveis e eu espero que faça muito sucesso. Muito obrigada, professora Roberta. Eu já tinha dito lá atrás, mas vou voltar a dizer que deixarei os contactos da professora Roberta lá no texto que acompanha este podcast, lá no mondestory.pt. E ficamos por aqui, e antes de me despedir quero deixar aqui um convite aberto a todos aqueles que praticam Montessori em casa, ou que sejam assistentes ou guias proprietários de espaços Montessori em Portugal ou no Brasil. Entrem em contacto com o Montessori, eu adoraria poder ouvir as vossas experiências. Nunca se esqueçam que Montessori é partilha, basta enviarem uma mensagem. Fico-me por aqui, adeus e até para a semana. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.